Mateus, capítulo 28, versículo 5, a palavra de Deus diz: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Amém. Meus queridos, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, e eu quero falar baseado nos últimos acontecimentos, aquilo que aconteceu na última semana lá em Jerusalém, denominada hoje, principalmente pela tradição, a Semana Santa, que para nós toda semana é santa. Falava-se sobre Jerusalém e falava-se tudo que aconteceu naquela semana lá. Eu quero vos falar nesta noite sobre as 4 fases na vida do crente. As 4 fases na vida do crente, baseado no que aconteceu naquela semana. A primeira fase é a fase da Jerusalém terrena. Todos nós passamos por essa fase, a fase de viver na Jerusalém terrena. Nós vemos que esta fase é uma fase muito tremenda. Nós vemos que Jesus subiu a Jerusalém e ele, nesta semana, era uma semana culminante no seu ministério. Enquanto Jesus estava em Jerusalém, começou já no domingo a sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas nesta semana, foi uma semana muito agitada em Jerusalém. Essa foi uma fase da agitação. E essa fase também, os crentes passam por essa fase. Uma fase de agitação, uma fase de muitos acontecimentos. Jesus, nessa fase, ele curou, ele abençoou. Nessa semana, lá dentro de Jerusalém, ele orou pelos discípulos, ele intercedeu pelos discípulos, e não só pelos discípulos. Nesta semana, ele orou também pela unidade dos discípulos e pela unidade da igreja, a todos aqueles que seriam salvos. Nesta fase da Jerusalém terrena, é aquela fase da agitação, dos preparativos. Jerusalém estava se preparando para a festa da Páscoa, havia toda uma agitação na cidade, e quem sabe você está nessa fase, a fase da Jerusalém terrena, aonde a tua vida está sendo agitada, está tendo uma agitação tremenda na sua vida, é uma correria, é preocupação, é preparativos para isso, para aquilo. Quem sabe você está nessa fase, enquanto Jesus também estava orando, enquanto ele estava aconselhando os discípulos ali em um determinado local em Jerusalém. Os sacerdotes, os escribas e outras autoridades religiosas estavam tramando como prender Jesus. Eles precisavam calar o mestre, eles precisavam acabar com o mestre, eles precisavam realmente neutralizar toda a mensagem de vida, de paz que Jesus apregoava. Ali na cidade de Jerusalém, nessa semana, alguém estava tramando puxar o tapete do mestre. Quem sabe você está nessa fase, é aquela correria, é aquela agitação, mas alguém está tramando o teu mal, alguém está caluniando você, alguém está difamando você, alguém não quer o teu sucesso, alguém quer puxar o teu tapete. Tudo isso aconteceu nessa primeira fase. Essa fase na vida do crente, acontece tantas coisas, boas e não boas, coisas ruins e coisas boas podem acontecer nessa fase. E assim aconteceu com Jesus. Jesus abençoou os discípulos, Jesus orou, Jesus curou, mas nessa fase as autoridades queriam neutralizar o mestre. Depois veio a segunda fase.
A segunda fase é mais terrível. A segunda fase é a fase da cruz. Chegou a sexta-feira. Depois de toda a agitação, chegou a sexta-feira, e na sexta-feira, Jesus já tinha sido condenado à morte e morte de cruz. E ele foi pendurado na cruz do meio. Essa fase parece que é a fase da dor, é a fase da agonia, é a fase que parece que tudo está perdido. É a fase que o próprio mestre, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a segunda fase na vida do crente. É aquela fase que parece que você está sentindo o peso de toda a dor. As coisas parecem que não estão dando certo. Parece que é o teu fim. E você está passando por dores emocionais, dores físicas, dores financeiras, dores psicológicas. A Bíblia diz que as pessoas passavam pela cruz, maneavam a cabeça e criticavam do mestre. E diziam: você diz que era filho de Deus, clame para ele te livrar da cruz. Zombavam, criticavam do mestre. Esta fase é terrível. Quem sabe você está nessa fase, que alguém está criticando de você, alguém está zombando, alguém está caluniando. Eles faziam zombaria e crítica. Você dizia que era filho de Deus. Todas impropérias, todas palavras torpes falaram para Jesus nesta sexta-feira. A sexta-feira, antes mesmo de pendurar ele na cruz, ele recebeu a coroa de espinho, ele recebeu bofetadas, ele recebeu cuspida, ele recebeu todo tipo de injúrias. Aconteceu com Jesus nessa sexta-feira. Quem sabe você, meu querido irmão, está passando a sexta-feira da dor, a sexta-feira da tristeza, a sexta-feira das lágrimas, a sexta-feira aonde parece que ninguém está ouvindo as tuas súplicas. Quem sabe você está nessa fase. Mas depois vem a terceira fase. A terceira fase é o sábado. E o sábado é silêncio. Parece que tudo está escuro. Parece que não há notícias de nada. Quem sabe você está nessa fase. Você olha para todos os lados e não vê solução. Você olha para todos os lados e não vê uma mão ajuda. Você olha para todos os lados e é silêncio. Parece que o céu está de bronze. E você ora, e você chora, e você clama, e você até diz: Deus, por que tu não estás me ouvindo? É a fase do silêncio. Era o sábado. Todo judeu guardava o sábado. E o sábado do silêncio. Houve um silêncio total. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A vida não fica na sexta-feira das calúnias, das difamações e das injúrias, e nem no sábado do silêncio. Existe o domingo. E nas primeiras horas, oh, aleluia, nas primeiras horas daquele domingo, quando as mulheres ainda de madrugada, bem escuro, saíram para ir ao sepulcro com especiarias para colocar no corpo de Cristo. Quando elas chegam ali junto ao sepulcro, preocupadas, porque elas viram que uma pedra pesada foi colocada ali na porta do túmulo, na entrada. E elas vinham discutindo entre elas, quem vai remover a pedra. E quando elas chegam, a pedra estava removida.
o domingo da ressurreição, o domingo do recomeço, o domingo aonde a primeira notícia que elas ouviram foi anjos que estavam ali falando: vocês vieram buscar ver o Cristo morto. Ele não está morto, ele está vivo. Olhe, e aquele anjo pediu para elas examinar o domingo da notícia mais alvissareira, o domingo da ressurreição, o domingo de uma mensagem de Deus aos nossos corações. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio. Ele não está aqui, porque ele vive e vive para todo sempre. Sem a ressurreição de Cristo, o evangelho teria terminado com más notícias. A história da Páscoa não termina no funeral, não termina num sepulcro selado e uma pedra tapando, não. Termina na mensagem: ele não está aqui, ele vive. Quem sabe você está passando por algumas fases, e todas as fases você pode passar muitas vezes num período, ou num dia só, numa semana, num ano, mas eu quero dizer, você pode ter passado pela semana de problemas, numa sexta-feira de dor, no sábado de silêncio, mas chega o domingo de notícias alvissareiras, chega o domingo de recomeço, chega o domingo de algo novo na tua vida, e você, em nome de Jesus, que possa viver essa fase da notícia dos céus na tua vida. Nessa fase acontece coisas extraordinárias. Aquelas mulheres que ali estavam, principalmente Maria Madalena, recebeu a mensagem, a incumbência: vão dizer aos discípulos que ele não está aqui. Aquelas mulheres foram correndo aonde os discípulos estavam e falaram aos discípulos: olha, nós fomos lá no sepulcro e ouvimos a notícia que Jesus está vivo. Pedro e João saíram correndo da reunião e chegaram até o sepulcro e olharam e comprovaram que realmente só estava o lenço, estava aqueles panos que havia envolvido o corpo do mestre, e o corpo não estava mais ali. Eles saem com o coração, quem sabe, crendo, mas há dúvida ainda no coração. Maria fica por ali, e de repente as dúvidas entraram no seu coração: mas será que ele está vivo mesmo? E de repente, cheio de lágrimas, ela percebe que alguém está perto dela. Entre olhos de lágrimas, ela dá uma olhada e ela diz, pensando que é o jardineiro: se tu pegasse o corpo do mestre, diga onde eu pusesse, para que eu possa ir lá. E aquele personagem fala com ela primeiro, diz: por que você está chorando? Por que você está chorando? E eu estou chorando porque roubaram o corpo do mestre, alguém pegou. Se tu sabe onde está, me diga. Nessa hora, Jesus diz: Maria. A Maria, que estava descosta para aquele personagem, quando ela ouve aquela palavra Maria, opa, essa voz eu conheço, essa voz é familiar. E a Bíblia diz que ela virou-se para ver quem falava com ela. E ali estava o mestre da Galileia, ali estava o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, falando com Maria. Ali, quando ela virou-se para ver quem falava com ela, ela viu, ela teve um encontro com a bênção, com aquilo que ela estava procurando. Eu sei que você olha para um lado, olha para a tua frente e você vê problemas têm se agigantados. E agora, nessa época que estamos vivendo, os problemas parece que multiplicaram-se.
é o problema do vírus que aí está, é o problema de desemprego, é problemas aqui e acolá, e você está com a cabeça entulhada de problema, mas no meio dos problemas há uma voz serena, uma voz retumbante que diz: Maria, uma voz que está chamando o teu nome. Vire-se para ver quem está falando. Não tem como você não ter problemas. Você tem problema, mas não fique só olhando para os problemas, porque os problemas vão, quem sabe, tirar você do norte, do objetivo da vitória. Olhe para quem está falando contigo e você vai ver que Jesus está chamando você pelo nome, e Ele tem bênção para você. Nesse dia, 2 discípulos, cabisbaixos, tristes, desiludidos, falaram, eles estavam em Jerusalém, falaram: olha, vamos voltar para casa, vamos para Emaús, porque alguns discípulos disseram que, as mulheres falaram que ele está vivo, mas nós não vimos, os discípulos também não viram. E eles voltaram para casa triste, cabisbaixo, iam comentando pelo caminho toda a tristeza, eles iam colocando para fora toda a decepção, toda a frustração da alma e do coração que eles passaram, porque eles tinham outras esperanças, mas as esperanças deles se esvaíram, quando na mente dele só estava a imagem do Cristo morto. A Bíblia diz que Jesus viu aqueles 2 discípulos e se aproximou deles. O Jesus, ele está vendo as suas desilusões, os seus porquês, os seus choros, a sua lamentação. E o Jesus que se aproximou daqueles 2 discípulos, Ele está se aproximando de você. E quando Ele se aproxima, Ele faz que um estranho comece a ouvir eles, e eles começam a falar, eles percebem que alguém chega junto, mas eles continuam a conversa, colocando para fora toda a tristeza que estava na alma. E Jesus entra na conversa e diz: mas por que tanto choro? Por que tantas lamentações? Mas será que você é um estranho que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? E eles foram contando para Jesus tudo o que havia se passado. E Jesus pega a palavra e começa a falar a palavra desde Moisés, aí discorrendo sobre os profetas, mostrando que era necessário que tudo aquilo acontecesse. E quando Jesus falava com eles, ele sentiu que alguma coisa queimava nos seus corações. Eles chegam na sua casa, Jesus faz que vai mais adiante, porque Jesus, ele é muito educado, ele só entra se for convidado. E aqueles discípulos, eles tiveram a grata satisfação de fazer um convite que ficou realmente marcado nas páginas sagradas, quando eles falaram para o mestre: fica conosco, porque o dia já está declinando. Era isso que Jesus queria, ficar com eles. E lá na mesa, Jesus se revela quem Ele é. E aqueles discípulos dão um salto de alegria, e um falava para o outro, mas nós não sentíamos que algo queimava o nosso coração. E eles voltaram correndo para Jerusalém, para dizer para os demais: nós vimos o Senhor. Lá na mesa, Jesus se revelou para os discípulos. Você está tendo bastante tempo para estar na mesa, com seus filhos, com sua esposa, com sua família. Nessa quarentena aí, você tem muito tempo para estar na mesa. O que está acontecendo na mesa? Discussões, brigas, intempéries, ou a presença de Jesus está sendo revelada e manifestada de uma maneira poderosa junto à mesa? Faça desse momento da mesa um momento especial de vocês adorar e sentir a presença de Jesus. Mas eu termino dizendo que nesse dia de domingo, chegou o domingo, os discípulos estavam apavorados.
com medo dos judeus. Eles estavam sendo acusados de ladrões que roubaram o corpo do mestre, porque foram os soldados bem pagos para espalhar essa notícia, que eles estavam dormindo e vieram os discípulos e roubaram o corpo do Senhor. E eles agora se trancaram em um determinado lugar, com as portas fechadas, trancaram portas e janelas, todos apavorados, com medo. Quem sabe a reunião mais triste que os seguidores de Cristo fizeram, quem fez foi os discípulos, porque eles tinham tido a notícia que Jesus estava vivo, mas não viram, não estavam crendo, estavam com medo, e ali eles estavam apavorados, não ousavam levantar a cabeça. Pedro, João, Tiago, todos ali. Pedro dizendo: eu vou voltar para a profissão, eu vou voltar a pescar. E no meio daquela tristeza, no meio de lágrimas, no meio de pavor, cheio de medo, portas trancadas e fechadas, Jesus chega. Oh, aleluia! Jesus chega sempre na hora, muitas vezes é complicada da vida, Jesus chega. E Ele chega para reverter esse quadro. Jesus chega e diz: paz seja convosco. Aonde Jesus chega, a paz chega. Jesus chegou, alegrou o coração dos discípulos, eles ficaram todos alegres. E Jesus disse: coloque a mão aqui. Olha o lado onde foi perfurado. Porque ele estava ainda cheio de dúvidas dos corações. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre ele o Espírito. Eles foram cheios do Espírito. E eles foram abençoados. Mas nesta noite, dessa reunião, que era já final da tarde para a noite, um discípulo faltou. Quer dizer, faltou dois. Um estava morto no inferno, que era Judas, que foi se enforcar. E não sabemos o porquê Tomé não estava. E os discípulos saíram dali e eles tinham agora também uma mensagem. E a mensagem que eles tinham era esta: vimos o Senhor. E eles se encontraram com Tomé. E quando eles se encontraram com Tomé, eu fico feliz, porque eles não chegaram para Tomé e falaram: ô Tomé, você não foi no culto, Tomé? Você está desviado, o que aconteceu que você não foi? Não. Eles chegaram: Tomé, eles tinham uma mensagem só. Eles: Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé disse: eu não creio, eu não posso acreditar nisso. Se eu não colocar minhas mãos ali, aonde foi perfurado, ou no seu lado, eu não creio. Bom, crendo ou não crendo, 8 dias depois, o culto novamente, agora um culto mais alegre. Os discípulos já tinham visto Jesus, sabiam que ele estava vivo, e Tomé chega ali, quem sabe senta, para mim ele senta nos primeiros assentos, porque ele queria ver. E o culto vai desenrolando, os discípulos todos alegres, e quem sabe Tomé conjecturando com ele: cadê Jesus? Foi alguma visão que eles tiveram, foi alguma coisa, no desejo de ver, eles tiveram alguma visão, mas cadê? E de repente chega Jesus. Na primeira reunião, Jesus chegou e resolveu o problema de todos, que era a tristeza. Todos estavam tristes, apavorados, com medo dos judeus. Jesus tirou o medo, Jesus tirou tudo aquilo. Na segunda reunião, Jesus veio. Jesus não falou com João, não falou com Pedro, não falou com Tiago. Jesus foi direto a Tomé. Disse: Tomé, coloque o teu dedo aqui, Tomé. Ah, irmãos, eu creio que Tomé não colocou. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Eu penso que Tomé se joga no chão e diz: Senhor meu e Deus meu. A bem da verdade, foi o primeiro discípulo que reconheceu Jesus como Senhor. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Aquele incrédulo se converte e agora diz: Tu és o meu Senhor, Tu és o que manda na minha vida, Senhor meu. E aí, nesse dia, irmãos, foi um dia especial, porque nesse dia eu e você fomos abençoados. Porque nesse dia Jesus disse: Tomé, eu quero dizer que são bem-aventurados, são felizes, são muito bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Você não viu Jesus com os olhos físicos, mas você creu. E você hoje está vivendo para Jesus porque você creu na mensagem do Cristo vivo.
naquele dia Jesus te abençoou, e essa bênção vai perdurar sobre a tua vida até o arrebatamento, até quando Jesus vier te buscar. Continue crendo nessa palavra. Quem sabe você está passando por fases difíceis, a fase da Jerusalém terrena, de agitação, de tantas coisas que acontecem, ou quem sabe a sexta-feira de dor, de angústia, de açoite, de tantas coisas, ou o sábado do silêncio. Eu não sei qual dia você está vivendo, mas eu tenho uma notícia: o domingo chega. E o domingo chegou, e chegou com boas notícias, e há o domingo da ressurreição na sua vida, de um novo começo, de novas vitórias, de bênção de Deus na tua vida. Creia, porque Ele vive, e a mensagem do Cristo ressurreto é o cerne, é o fundamento da nossa mensagem e da nossa vida. Já dizia Paulo: se Ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Meus queridos, viva a alegria do Cristo vivo. E a maior prova que Jesus está vivo é que Ele transformou a tua vida. Ele mudou a tua vida. Milhões e milhões de pessoas em toda parte do mundo foram mudadas, transformadas pelo poder desse Cristo vivo. E outra prova que Jesus está vivo é que eu falei com Ele hoje e senti a sua presença. E você, falou com Cristo vivo hoje? Você precisa aceitar Jesus na tua vida. Você precisa receber Jesus na tua vida. Você precisa de Jesus no teu lar, na tua casa. Você precisa abrir o teu coração para Jesus. Jesus quer entrar na tua vida. Há uma notícia de bênção, há uma notícia alvissareira, há uma notícia de alegria, há uma notícia para a tua vida. Você precisa receber Jesus na tua vida. Eu quero te convidar para você receber Jesus no teu coração. Eu quero te convidar para você aceitar Jesus. Quem sabe você está passando por momentos complicados, momentos difíceis, mas vai vir o domingo de boas notícias. Aquela semana difícil vai passar. Aquela sexta-feira de dor passou, aquele sábado de silêncio passou, chegou o domingo de boas notícias, e há boas notícias para você. Ouça essa música, ouça esse louvor, e depois eu quero orar por você. É madrugada, ainda escura, havia silêncio no jardim. Maria trazia perfume e mirra para o corpo de Jesus ungir. Mas o túmulo estava vazio, a pedra removida, Maria encontrou. Maria entrando, nada lhe havia, e em desespero Maria chorou. Saindo depressa, muito triste Maria, e com um varão Maria encontrou. Com voz amarga, olhando atônita, onde o pusestes? Ela perguntou. Porque procura
amigo, quem sabe você está vivendo alguns momentos na tua vida. Momento da Jerusalém terrena, primeira fase, aquela agitação, tantas coisas acontecendo que você não consegue perceber todas as coisas. Ou quem sabe você está na sexta-feira de injúrias, de dor, de calúnias, de açoites. Ou quem sabe você está no sábado do silêncio. Tudo silêncio. Você não vê perspectiva de melhora. Você não vê nenhuma melhora. Mas eu quero dizer para você, o domingo vai chegar. O domingo da ressurreição. O domingo de boas notícias. O domingo da alegria. O domingo que ele não está mais morto, mas ele vive. E ele quer viver na tua vida. Jesus quer viver na tua vida. Ele já vive. Mas será que ele está vivendo na tua vida? Abra teu coração e receba Jesus. Aí mesmo onde você está, você pode receber o Cristo ressurreto. Hora da oração, vamos falar com Deus. Pai Santo, Cristo vivo que reina e reina para todo sempre. A nossa fé está fundamentada na tua ressurreição, porque tu vives, é que realmente nós podemos hoje sentir a tua presença, e a nossa fé está fundamentada no túmulo vazio, na tua ressurreição, fundamentada na tua pessoa que vive para todo sempre. Mas nesse momento, ó Cristo vivo, entra na vida desse senhor, dessa senhora, desse jovem, dessa pessoa, que essa pessoa possa estar abrindo o seu coração a ti. Faça morada na vida dessa pessoa, perdoa seus pecados, escreva seu nome no livro da vida. Pai, que alegria saber que o domingo chegou. Que alegria saber que tem o domingo de boas notícias, de boas novas, de grande alegria. E que haja boas novas na vida dessa pessoa. E também na vida de todos os nossos queridos irmãos. É o que eu desejo agora e para sempre. Que Jesus te abençoe.